assustam. Porque o mundo, a cada dia, está tentando dar a sua cara para a família. Não é mais o homem, a mulher e os filhos. Há uma série de configurações, há uma série de coisas que estão tentando ser empurradas goela abaixo de que isso é família e vocês não podem falar absolutamente nada a respeito disso. E tantas outras ideologias, os marcos a respeito de sexualidade, inclusive de humanidade. Nós estávamos estudando esses dias na turma de aconselhamento que hoje a vibe não é ser mais, eu não sou homem, mulher, eu não sou binário, eu não sou humano, eu não caibo dentro da humanidade. E quando nós começamos a olhar toda essa loucura, todo esse caldeirão de mentiras que estão se assomando, que está se configurando todo esse cenário, nós percebemos também o resultado de todas essas coisas. As maldições, elas se multiplicam assombrosamente. Outro dia, eu estava conversando com a minha esposa e ela disse, Brás, é interessante que a sociedade hoje, que luta por uma liberdade, a sociedade que se diz ser livre, que não quer estar amarrada a nenhuma regra, a absolutamente nada, é a sociedade mais doente, não é a sociedade mais feliz. Porque o que se apregou é quanto mais liberdade você tiver, mais feliz você será. E os números dizem que essa é a maior balela. Essa é a maior balela. Essa liberdade que está sendo apregoada, essa liberdade que está sendo dita nos palanques, nas redes sociais, pelos grandes sofistas do nosso tempo. O que é um sofista, pastor? Não é aquele que surfa, é aquele que diz meias verdades, é aquele que diz umas mentirinhas que parecem com verdades. Nós temos muitos por aí. E as pessoas estão entrando nessa onda dessa liberdade, mas o problema é que o tiro está saindo pela culatra. As pessoas não estão mais felizes, elas estão mais presas, mais amargas. Nós estamos no século da depressão. Nós hoje estamos dentro do setembro, e o setembro é o mês da prevenção do suicídio. A cada 40 segundos no mundo, uma pessoa morre por suicídio. Isso é resultado dessa liberdade que nós temos visto ser apregoada. É uma liberdade sem os parâmetros divinos. É uma liberdade sem os princípios de Deus. É uma liberdade na qual o homem decidiu dizer, eu não quero Deus. Nós vamos viver da nossa maneira. E aí estamos colhendo o resultado de tudo isso. Estamos vendo quantas pessoas depressivas, quantas pessoas estão sendo diagnosticadas com os mais variados transtornos mentais. Nós temos dito que há uma inflação de diagnósticos de problemas de saúde mental. Mas o fato é que isso não tem sido associado a essa perversão que nós temos vivido como sociedade. Aí você pode dizer, pastor, o senhor veio para nos desanimar. Não. O cenário que nós, ora, estamos testemunhando, se armar, está exigindo uma resposta da igreja. Está exigindo uma resposta nossa. Deus nos está abrindo os olhos esses dias, a fim de que a gente possa enxergar uma brecha para a atuação poderosa da igreja, para aquilo que a igreja vai fazer. Amados, se existe uma esperança para esse mundo, essa esperança é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E sabe quem é que vai apresentar essa pessoa a esse mundo? Sabe quem é que vai apresentar essa esperança para essa sociedade perversa e decadente? Vocês sabem quem? Vocês sabem quem? Eu. Aleluia. Gostei do eu. A igreja do Senhor. Essa função é nossa. E nós acabamos de cantar, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, nessa cidade, nessa nação. Aleluia. Mas quem é que vai ser o agente de Deus para esse processo? Deus vai usar a igreja ou Ele vai ter que levantar as pedras?
Deus vai usar você ou Ele vai ter que levantar as pedras? Essa é uma pergunta importante que nós temos que nos responder essa noite. E a propósito, o título da ministração é Desperta-nos antes que a lâmpada se apague. Antes que a lâmpada se apague. Esse é o mistério dessa noite, você vai entender no texto. Vamos para o texto. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 até o versículo 10. O texto diz assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse-me: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Verso 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli. E disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o garoto. Por isso, Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Pule comigo para o verso de número 19, do mesmo capítulo, que diz: Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Amém? Amados, diante daquilo que nós acabamos de expor, nós precisamos entender algumas coisas importantes acerca do nosso papel como sacerdote. Diga sacerdote. O sacerdócio é um ofício extremamente importante que foi ideia do coração de Deus. E o sacerdote ele tem uma função bem especial e bem específica, que eu quero guardar essa função lá para o finalzinho, no momento que a gente estiver concluindo. O fato é que, desde o momento que Deus estabeleceu o sacerdócio, homens foram levantados da tribo de Levi, homens foram levantados para exercer esse sacerdócio ano após ano, dia após dia, diante do Senhor, ali quando era o tabernáculo, depois quando passou a ser templo. Mas o fato é que nesse momento aqui de Israel, havia um problema muito específico e bem grave a respeito do sacerdócio. Se você voltar, e aí eu aconselho você dar uma lidinha, tanto no capítulo 2, como no capítulo 4 de 1 Samuel, você vai entender um pouco o contexto do que estava acontecendo ali. A Bíblia diz que Eli era o sacerdote daquele tempo, e não só ele, mas os seus dois filhos, Ofni e Finéias. Mas havia um grande problema, um grave problema no sacerdócio daqueles homens. Ou seja, nos dias de Samuel, o sacerdócio estava corrompido. Perceba comigo que o texto que nós lemos, ele começa dizendo: a palavra do Senhor era muito rara. Ler isso precisa nos assustar. Mas como assim a palavra do Senhor era rara naquele tempo?
Como assim a revelação de Deus, a manifestação de Deus, o direcionamento de Deus era raro naquele tempo, entendendo que haviam homens que eram comissionados com esse objetivo, dessa liberação da palavra, dessa revelação. Quando a revelação de Deus é rara, é porque tem algo muito errado acontecendo. O fato é que sem palavra não há direcionamento. Sem palavra não há direcionamento. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Sem que a palavra seja ministrada, sem que a palavra seja diretiva, sem que a palavra seja direcionada, o nosso coração perece. Nós não conseguimos ter o direcionamento para as nossas vidas. Cada um começa a fazer aquilo que acredita que deve ser feito, aquilo que era. E se você voltar um pouquinho no livro de Juízes, é exatamente isso que acontece. O texto de Juízes termina dizendo: e o povo, cada um fazia aquilo que dava na telha. Cada um fazia aquilo que achava que é certo. Já pensou o tamanho da bagunça disso? Se hoje todos nós aqui, cada um, segundo a sua cabeça, decidir aquilo que é certo. Meu Deus! Era mais ou menos assim que estava acontecendo. Havia um sacerdócio, e esse sacerdócio não estava trazendo esse direcionamento. O segundo eram as visões, elas não eram frequentes. Sem visão, não há discernimento. Logo, as pessoas estavam sujeitas a tantas coisas ali naquele lugar. E quando nós olhamos hoje para o mundo lá fora, nós percebemos, se nós, igreja, somos aqueles que detêm essa esperança, e se a coisa está degringolando, onde é que está o problema? Diga assim em mim. Não ouvi. Pois é. Como é que está o nosso sacerdócio? Como nós temos exercido o nosso sacerdócio na nossa casa, na rua, no nosso trabalho, na nossa vida como um todo? De que maneira nós estamos expressando a palavra de Deus? De que maneira nós estamos expressando os princípios de Deus lá fora? Porque a igreja é essa que vai manter os princípios vivos, que vai lutar para que os marcos continuem estabelecidos, para que essas coisas não sejam removidas, para que a maldição ela não acabe com todas as coisas. Mas o que trouxe toda essa bagunça, pastor? A Bíblia diz que havia um sacerdócio que estava manchado. Se você ler comigo o capítulo 2, você vai ver que Deus falou para Eli, os filhos de Eli, eu tenho uma versão da Bíblia, a Mensagem, que ela diz: os filhos de Eli não eram flor que se cheire, né? Por quê? Porque eram sacerdotes, mas eles faziam tudo aquilo que estava errado, tudo aquilo que era contrário à palavra de Deus, às ordenanças do Senhor. Eles eram homens que não tinham temor do Senhor, embora estivessem investidos de autoridade, de uma autoridade espiritual. Aí que o problema começou a se configurar. E Deus, por muitas vezes, inclusive Deus usa um profeta, lá no capítulo 2, para alertar Eli: corrija a sua casa, corrija seus filhos, organize a sua casa, ponha tudo em ordem, coloque as coisas no lugar, Eli. Mas Eli se demorou, ele foi negligente, de maneira que o pecado manchou a sua casa, tornando irrelevante o seu sacerdócio frente às demandas do povo. Ou seja, todas as vezes que nós como igreja, nós como cristãos, eu quero convidar você a pensar em você, na sua vida, porque nós somos um reino de reis e sacerdotes, amém? Então Deus nos chamou a cada um especificamente para agir como sacerdote. Mas quando o pecado mancha o nosso sacerdócio, quando nós começamos a relaxar, quando nós começamos a olhar as coisas e dizer: tem nada a ver, isso é normal, né? Tem até um shotzinho que diz: tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. E isso é verdade. Quantos de nós entramos nessa vibe? Tem nada a ver, pastor, isso é normal. Está tudo certo. O mundo foi mudando, a cultura foi mudando, mas a palavra de Deus permanece a mesma.
E nós não nos guiamos pela cultura, amém? Nós não nos guiamos pelas nossas emoções, nós nos guiamos pela palavra, que é viva e poderosa e permanece a mesma. Mas o fato, queridos, é que com o sacerdócio manchado, ele perdeu completamente a sua força. A negligência de Eli corrompeu a sua missão, e isso é grave. Todas as vezes que nós, como cristãos, formos negligentes em buscar a santidade, em buscar a Deus, em viver à altura daquilo que Ele espera de nós, nós estaremos corrompendo a nossa missão. Nós não estaremos à altura do que Deus está esperando para as nossas vidas. Amados, o fato é que ele já não conseguia mais dar conta do recado. Ele acabou se acostumando com aquilo. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais isso, e acabou ficando da mesma forma. O problema é que o sacerdócio, ele envelheceu. Esse é o terceiro ponto. Nós vemos aqui a velhice, aqui aponta para o sacerdócio que estava findando, cujos dias estavam completamente contados. Amados, que Deus não passe de nós, amém? Que Ele nos chame nessa geração, para fazer exatamente aquilo que Ele nos convocou para fazer. Isso denunciava a necessidade de uma nova leva de sacerdócio. Este nosso tempo também não é diferente. Quando nós vemos no capítulo 4, acontece uma coisa interessante. O povo de Israel sai para a guerra contra os filisteus, os maiores inimigos de tanto tempo dos israelitas. De maneira que quando eles vão lutar contra os filisteus, eles perdem a primeira batalha e 4.000 homens morrem ali. Eles ficam apavorados, dizem, vamos trazer a arca de Deus e os sacerdotes, porque vai dar certo. Então, eles trazem a arca e trazem os sacerdotes, eles celebram aquilo, mas o problema é que dessa vez a derrota é bem maior, são 30.000 homens. E não só 30.000 homens, mas os sacerdotes morrem e também a arca é roubada. E se estabelece um decreto sobre Israel, o decreto Icabode. Foi-se a glória de Deus. A arca foi roubada, foi-se a glória de Deus. Quando nós olhamos para essa geração, queridos, para as pessoas que estão lá fora, é esse decreto que nós enxergamos. Pessoas que não estão comprometidas com Deus, cujos corações estão endurecidos e que elas precisam de uma igreja relevante, de uma igreja cheia do Espírito Santo para fazer essa diferença. E foi aí onde entrou um menino chamado Samuel. Amados, é importante salientar que a Bíblia diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou Samuel. Ou seja, antes que as trevas tomassem de conta, antes que a esperança fosse completamente banida do território de Israel, Deus decidiu chamar Samuel, estabelecendo um novo sacerdócio, estabelecendo uma nova linhagem sacerdotal ali. E isso é interessante, queridos, porque Deus sempre age nessa brecha. Quando a lâmpada está se apagando, Deus começa a sussurrar os nossos nomes, dizendo, está na hora de levantar, está na hora de assumir o posicionamento, está na hora de se movimentar, está na hora de tomar o lugar que é devido para fazer a diferença lá fora. Deus vai voltar a nos chamar. Deus vai sussurrar nomes. Deus vai despertar aqueles que Ele tem preparado para este tempo. Amém? Nós tivemos, o pastor falou quarta-feira, a gente estava quarta-feira lá na oração. E é o segundo ano que a gente vai, eu e a Luíde. Queridos, e é um tempo tão gostoso de estar ali e ver que a igreja pontagrossense está se movendo. E não é só a igreja pontagrossense, o pessoal de Castro estava orando, o pessoal de Carambeí, Deus está mexendo, está sacudindo o Paraná, gente. Há algo que Deus está fazendo e nós como igreja precisamos estar despertos, a fim de que a gente não perca esse movimento do Senhor.
Deus está sussurrando nomes esses dias, porque a lâmpada está se apagando lá fora, mas a nossa lâmpada precisa estar acesa. Lembra das 5 virgens? A lâmpada delas estava acesas. Elas estavam cheias de óleo para queimar, cheias de óleo para permanecer acesas até a vinda do noivo. Nós, como igreja, precisamos estar assim, cheios de óleo para queimar, cheios dessa luz de Deus, a fim de que esse mundo não se entenebreça. A igreja é a luz. A Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Se o sal da terra se tornar insípido, já era. Ele vai ser jogado e vai ser usado para ser pisado pelos homens. Ou seja, nós não podemos perder o nosso brilho. Nós não podemos perder o sabor. Porque Deus conta conosco para essa geração. Deus conta conosco para esses dias, queridos. Nós precisamos estar com o nosso coração felizes, porque Deus está trazendo um avivamento. O pessoal já está sentindo um comichão para ir pregar a palavra. O pessoal já está sentindo o fogo queimando de cima para baixo, de baixo para cima. E a questão é, você vai ficar de fora disso? Cutuca o teu irmão e diz assim: tu vai ficar de fora disso, macho? Vamos lá. Eu quero trazer para você 6, diga 6. Não ouvi, 6. 6 características do sacerdócio que Deus está levantando esses dias para impactar essa geração. E essas características nós vemos na vida de Samuel. A primeira delas está no versículo 1, quando a Bíblia diz que o jovem Samuel servia ao Senhor. Não é isso? Ele servia ao Senhor. Isso é importante, amados. Pode parecer trivial, mas a primeira característica desse novo sacerdócio é que é gente que serve ao Senhor. Ah, pastor, mas eu sirvo ao Senhor. Mas entenda, Samuel, ele já estava servindo a Deus antes mesmo de receber o seu chamado. Antes mesmo de Deus chamá-lo, Samuel já estava disponível na pista, ali servindo a Deus. Eu pergunto, você está servindo a Deus? Você está envolvida naquilo que está acontecendo aqui nessa igreja? Senão, meu irmão, você está perdendo tempo. Você está servindo a Deus, ou você vai precisar receber um título para você um dia decidir servir a Deus e levantar da cadeira e deixar Deus usar aquilo que Ele já colocou sobre a sua vida. Ah, pastor, ainda não é o tempo. Meu irmão, o tempo é quando? Quando Jesus voltar. Quando o tempo de Deus passar sobre a sua vida, você está servindo a Deus, senão essa noite é uma boa oportunidade para começar a se comprometer. Vocês entendem isso? Servir a Deus não tem a ver com o título. Nós podemos servir a Deus na célula, trazendo pessoas, fazendo tantas coisas incríveis para a glória dele. Era isso que Samuel já estava fazendo. E a geração de sacerdotes que Deus está levantando é aquela que já serve ao Senhor muito antes de receber qualquer título. Algumas pessoas dizem, deixa o pastor fazer. É o pastor. Ele é que é pastor. Me chamaram ali para orar por um enfermo. Não, ele é que é pastor. Vai lá, pastor. Me chamaram. Gente, isso não existe. Nós precisamos em Cristo entender que o serviço a Deus, ele precede qualquer questão de título, amém? Nós somos filhos de Deus, somos filhos do Senhor, fomos resgatados por um alto e sublime preço, a fim de que nós pudéssemos servir ao Deus vivo. Segundo lugar, gente que está atenta, isso é muito importante. Amados, a Bíblia diz que Samuel estava deitado, pronto para dormir lá. Ele tinha colocado o pijama dele, não é? Já tinha abandonado o celular ali do lado, já tinha desligado a televisão, já estava pronto ali para dormir. E a palavra de Deus diz que o Senhor sussurra Samuel, Samuel, e ele ouve. Isso é importante. Se Deus essa noite, esses dias, decidir chamar o seu nome, você está atento? Você está atento para ouvir?
Porque somente quando nós estamos atentos para ouvir, é que nós poderemos ter esse vislumbre da voz de Deus. Mas o problema, pastor, é que tem muita gente desligada. Tem gente desligada demais. Meu irmão, você está ligado com Deus? Você está ligado naquilo que Deus está fazendo? Você está ligado naquilo que Deus quer para a sua vida? Se não, essa é uma boa noite para você começar a se conectar à tomada do Espírito Santo. A questão, amados, é que existem coisas que vão nos amortecendo. Nós temos uma geração ocupada demais com as coisas dessa vida. Ocupada demais. Pastor, é pecado se ocupar com as coisas da vida? Não, mas a questão é, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Porque, como eu disse, Ele está sussurrando nomes esses dias. E pode ser que Ele diga o seu. E se você não estiver atento, você não vai ouvir. Tem gente ocupada demais com a internet, queridos. Ocupado demais com a internet. Diz, pastor, eu não consigo orar 1 hora, mas eu consigo passar 3, 4 horas no Instagram, só rolando a tela. Qual é a nossa prioridade? Pastor, é pecado o Instagram? Eu nem vou entrar nesse mérito, porque isso é teletubismo nosso, né? A questão é que a gente tem que entender que precisamos estar atentos. Você está ocupado com as coisas de Deus? Você está ocupado com o coração de Deus? Você está ocupado com a palavra de Deus? Você está ocupado em oração, buscando a Deus? Ou você está ocupado com outras coisas que poderiam ser substituídas? Essa noite a gente revê a nossa prioridade. Porque só ouve quem está atento. Então, recapitulando, a primeira característica dessa geração, dessa nova leva de sacerdotes, é gente que serve ao Senhor. A segunda característica é gente que está atenta. A terceira característica é gente que está na presença de Deus. Puxa, pastor, está na presença de Deus. Amados, o salmista, no Salmo 27, versículo 4, ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e eu vou buscá-la. Eu quero habitar todos os dias na presença do meu Deus. Estar na sua casa, assistindo na sua casa. E a Bíblia diz que Samuel estava deitado onde, irmão? Bem pertinho da arca. Oh glória, você está habitando pertinho da arca? Você está habitando pertinho da arca da presença de Deus? Se não, meu irmão, essa é uma boa noite para correr na direção do Senhor. A questão, amados, é que o salmista, ele expressa um desejo absurdo, um desejo sobrenatural de estar nessa presença de Deus. E quando eu leio o Salmo 27, eu percebo que ele não tinha pressa. Essa é uma grande marca dessa geração. Nós temos muita pressa. Termina logo a oração aí, eu quero ir para casa, quero ver a novela. Termina logo esse culto, eu quero ir para casa, ver o Fantástico. Termina logo, a gente está sempre correndo da presença de Deus. Está sempre tendo coisas melhores, coisas mais atrativas, coisas mais legais para fazer do que se demorar na presença de Deus. O que Deus disse para Marta? Marta, minha querida, eu estou sentindo esse cheiro de bolo maravilhoso que você está fazendo. Olha só, mas, porém, contudo, entretanto, Maria, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte e isso não vai ser tirado dela. Ou seja, quando nós decidimos estar na presença de Deus, nós estamos escolhendo a melhor parte. Amém? E isso não pode ser tirado de nós. Podem arrancar muitas coisas das nossas vidas, podem arrancar muitas coisas que nós temos, mas a presença de Deus é o bem do qual nós nunca seremos desprovidos, se decidirmos habitar ali no seu templo. Era o que estava Samuel, ele habitava no templo. Pastor, então você está querendo dizer que eu tenho que habitar aqui na igreja? Claro que não, irmão. Mas é a presença de Deus. Você acha que a presença de Deus está restrita a esse lugar? É claro que não.
Se na sua vida Deus só se manifesta aqui em nome de Jesus, tem alguma coisa muito errada. Nós precisamos aprender a habitar na presença de Deus. Gente que serve ao Senhor, gente que está atenta, gente que está na presença de Deus. E em quarto lugar, a Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 2, no verso 26, que Samuel crescia em estatura e no favor de Deus e no favor dos homens. Duas coisas, duas características importantes da nova leva do sacerdócio. Primeira delas, cresce, gente que cresce no favor de Deus. Como é que é possível crescer no favor de Deus? Como é que é possível crescer no favor de Deus? Como é que é possível que o olho de Deus esteja agindo sobre nós, esteja olhando para nós, a mão de Deus esteja estendida sobre as nossas vidas? O nome disso é intimidade. Samuel crescia no favor de Deus porque ele estava a cada dia íntimo de Deus. Ele estava buscando ao Senhor. Ele estava na presença. Você está na presença? Você permanece na presença? Ou você faz só umas visitinhas assim de médico na presença de Deus e vai embora correndo? Isso é importante a gente pensar. Crescer no favor de Deus tem a ver com quanto eu vou crescendo em intimidade, em vida espiritual com o Senhor. Não tem a ver com o quanto eu oro, pastor, mas tem a ver com a qualidade desse tempo diante do nosso Deus. Tem a ver com o quanto nós estamos disponíveis para sermos ministrados por esse Deus, para sermos tocados por Ele. Então é impossível, queridos, que nós possamos ir lá fora, fazer frente a essa geração, ser igreja, cumprir com o nosso chamado, sem que nós cresçamos no favor de Deus, sem que nós estejamos cheios, assegurados dessa intimidade do Senhor, sem o óleo. Não dá. Esse era o problema da geração anterior. Esse foi o problema de Eli. Ele esqueceu a presença de Deus. Ele esqueceu de estar zeloso pelos princípios. Ele esqueceu de estar ali diante de Deus constantemente. E esse é um erro que nós não podemos cometer. Esse é um erro que nós, como igreja, a igreja da última hora, não podemos cometer. Em quinto lugar, é gente que cresce no favor dos homens. Como isso é importante, queridos, esses dias para nós. O nome disso é caráter e testemunho. Não adianta apenas em dizer, Deus, usa a minha vida, mas o seu caráter, como é que está? Nós falamos, queremos, Deus, sermos avivados, mas você está disposto a se arrepender dos seus pecados? Você está disposto a permitir que Deus trate com seu caráter e com a sua vida? A geração que vai impactar é uma geração que tem que ser diferente. Eu estava conversando com a Luíde esses dias, dizendo, puxa, às vezes nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, vamos lá, e a gente se empolga, mas aí falta uma coisa, caráter. Eu estou pagando minhas contas em dia, pastor, se vai falar disso, eu vou. Deus falou para Abraão, não é? Eu farei o teu nome conhecido. Aí alguns crentes têm, eu farei o Serasa conhecer teu nome. Gente, isso é sério, é muito sério, é questão de caráter de Deus na nossa vida. Essa é a geração que vai impactar o outro. Quando eu vou lá fora falar, as pessoas, essa é a fofoqueira que fala mal de todo mundo. Essa é a pessoa que é maledicente, que é murmuradora. Esse aí está falando que Jesus transforma, mas olha o casamento da criatura. Percebe as contradições que nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus, Ele trabalhe e remova isso em nós. Não dá para sermos apenas empolgados. Não dá para sermos uma geração de empolgados. Gente que diz, uhul, vamos lá. Mas aí a minha vida está uma desgraça. É hora de colocar a nossa vida no altar. Levar a sério as coisas de Deus. Consertar a casa. É uma questão de testemunho. Nós precisamos testemunhar lá fora. E nós testemunhamos sobretudo com a nossa vida. Com a vida que temos. Com o casamento que temos.
com a maneira como tratamos filhos, a maneira como cuidamos dos nossos negócios, a maneira como nos portamos com as pessoas, o honrar a nossa palavra, tantas coisas, queridos. Samuel crescia no favor dos homens. Quando Samuel, queridos, estava fechando, encerrando o seu ministério, lá no finalzinho da sua jornada, ele chamou todo o povo de Israel e disse assim: vem cá. Eu quero agora que vocês, qualquer um aqui, aponte e diga alguma coisa que eu errei, que eu subornei, que eu roubei de vocês, que eu transgredi. E o povo não teve absolutamente do que falar contra Samuel, porque o seu caráter, ele crescia no favor dos homens. E caráter tem a ver com o dia a dia. Temos que ser tratados todos os dias. Porque à medida que a gente vai conhecendo a nossa vida, o Espírito Santo vai se revelando, ele vai mostrando quanta coisa precisa ser tratada no nosso coração. E aí a gente vai permitindo ele mexer, a gente vai permitindo ele ministrar, e ele vai agindo, tratando, trabalhando, nos modelando. A Bíblia diz que essa geração, toda a criação, anseia pela manifestação dos filhos maduros de Deus. O grego é filhos maduros. Filhos do caráter maduro, do caráter tratado. Não é quando dizemos, eu vou, Senhor, mas é quando eu permito que Deus trate o meu caráter para que isso possa servir de testemunho na minha casa, para minha esposa, para os meus filhos, para as pessoas que comigo trabalham. Como isso é importante, queridos. Essa é a geração que o Senhor vai levantar. É uma geração que também cresce no favor dos homens. Boa vontade não é suficiente. Boa vontade não é suficiente. Nós precisamos permitir que Deus trate o nosso caráter. Quando Deus chamou Davi, quando ele tinha 17 anos de idade, ele não assumiu o trono no momento seguinte. Deus trabalhou intensamente no caráter de Davi, a fim de que ele pudesse ocupar o lugar que Deus havia reservado, para que ele pudesse glorificar a Deus, diferentemente de Saul, que havia feito uma série de coisas erradas. Precisamos crescer no favor dos homens. Isso tem a ver com a nossa conduta. E em sexto lugar, amados, gente disponível, gente que serve, gente que está atenta, gente que está na presença de Deus, gente que cresce no favor do Senhor, gente que cresce no favor dos homens. E em sexto lugar, gente disponível. E aqui nós temos uma coisa interessante. Quando eu estava meditando nesse texto, eu disse, puxa, Senhor, que coisa interessante, eu não tinha percebido antes. A primeira coisa é que Deus espera que nós estejamos disponíveis todas as vezes que Ele nos chamar, amém? Deus chamou Samuel 4 vezes, e em todas as 4, ele estava disponível e atento. Eis-me aqui. Mas tem gente que Deus chama uma vez, a pessoa não está nem atenta, aí Deus chama outra, aí Deus para de chamar, porque a pessoa está tão ocupada com outras coisas, está tão amortecida. Mas entenda uma coisa, nas 3 primeiras vezes que Samuel ouviu a voz de Deus, ele correu para onde? Para Eli. Porque o texto deixa claro que ele não tinha tido nenhuma experiência com o Senhor, ele não conhecia ao Senhor. Mas olha que coisa interessante, algumas pessoas estão esperando ouvir de homens o que elas devem fazer. Samuel correu até Eli e disse, eis-me aqui, o que é que você está querendo? Me fala que eu estou super disponível para fazer. Aí ele diz, não menino, volta lá, não quero nada não. Algumas pessoas estão nessa vibe, querendo ouvir de homens aquilo que Deus disse para elas fazerem. Mas o problema, queridos, é que enquanto nós estamos esperando ouvir de homens, existe uma grande possibilidade de nós desistirmos no meio do caminho. Alguns desistem logo porque não ouviram nada e se sentem frustrados e não se levantam mais.
Ah, pastor, eu esperava que alguém me dissesse, eu esperava que alguém me chamasse, eu esperava que alguém... Amados, das 3 vezes que Samuel foi até Eli esperando a tarefa, ele voltou para deitar outra vez. E quando Eli discerniu, ele disse: opa, Samuel, não é a mim que você tem que vir, Samuel, porque quem está te chamando é o Senhor. Ou seja, a sua resposta está errada, Samuel. Você precisa dizer: fala, Senhor, que o teu servo está pronto para ouvir. Você vai ter coragem de falar isso essa noite para o Senhor? Fala, Senhor, que o teu servo está pronto para ouvir. Não faça isso pela emoção. Não faça isso porque é o protocolo a ser seguido no momento que a gente for orar. Precisamos fazer isso com entendimento. Dizer que quando nós dizemos: fala, Senhor, que o teu servo está pronto para ouvir, Deus vai falar. E aí eu deixo com vocês a missão para dar uma lidinha no que Deus falou para Samuel. Deus não disse uma coisinha legal para ele, não. Deus revelou a Samuel o que ele iria fazer naqueles dias. Então, quando nós dizemos: Senhor, fala que eu quero ouvir, e o nosso coração está servindo a Deus, atento, na presença dEle, crescendo em seu favor, crescendo em testemunho e disponível, aí Deus fala. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, sabe o que eu aprendo? Pare de achar, de esperar que seu chamado vai vir um dia por homens. É Deus que vai falar ao seu coração. Ele pode usar homens, é claro. Ele pode usar a boca dos seus profetas, eu não tenho a menor dúvida. Mas eu falo porque tem muita gente esperando que um dia isso aconteça na vida delas, como que uma mágica, quando Deus está desejoso de ministrar, quando Deus está desejoso de falar ao seu coração de uma maneira íntima, profunda e pessoal. E eu quero fechar, queridos, trazendo para vocês o tríplice chamado de Samuel. Samuel exerceu um ministério tríplice sobre Israel. Ele não foi apenas sacerdote, ele foi juiz e foi profeta. Olha a envergadura do homem que Deus levantou naqueles dias. Sabe por quê? Um chamado tão grande, tão poderoso, por causa da sociedade daquela época. Se nós olharmos para a sociedade dessa época, já pensou o tamanho do chamado que Deus vai entregar para muitos aqui essa noite? Já pensou o tamanho daquilo que Deus quer fazer no meio de nós esses dias? Já pensou o tamanho dos sacerdotes, juízes e profetas que Deus quer levantar para esses dias? Mas entenda uma coisa, querido. O que é o sacerdote, pastor? Eu disse que terminaria com isso, né? O papel do sacerdote é o papel da reconciliação. Ele foi chamado para reconciliar, tratando com o pecado e resgatando a intimidade e a pureza. Esse é o primeiro pedaço. Nós somos chamados para reconciliação, para tratar com o pecado, em primeiro lugar na nossa vida, na nossa casa, na nossa história, para depois ir lá fora e dizer: assim diz o Senhor. E sermos usados pelo Senhor para expor a sua palavra. Então é um ministério de reconciliação, de tratar com o pecado, de resgate de pureza, de intimidade, de cura, queridos, um processo de cura e libertação. Deus quer trazer esses dias sobre as nossas vidas, a fim de que possamos ser usados para curar e libertar lá fora. Quantos sacerdotes Deus vai chamar essa noite? Em segundo lugar, Samuel também era juiz. O chamado do juiz é restaurar a justiça. Ele reestabelece os princípios. Ele traz a palavra. Ele coloca os marcos antigos mais uma vez no seu lugar. Aquela geração precisava que Deus colocasse muitas coisas em ordem. E aí Deus levanta um sacerdote e juiz. Assim é conosco. Deus também tem esse manto para as nossas vidas, para restaurar a justiça sobre essa terra. Mas não a justiça humana, mas a justiça
de Deus, estabelecendo os seus princípios, porque quando o Senhor governa, quando a palavra de Deus governa, há justiça, alegria e paz. E nós somos essa geração que o Senhor deseja levantar como juiz. E em terceiro lugar, profeta. Ele foi sacerdote, juiz e profeta. O profeta restaura a visão. Ele traz direcionamento com poder. Com poder. E aí, eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive na quarta-feira, lá na oração. O pastor João subiu para orar e ele orou por intensidade. Não foi isso, pastor? E quando ele estava orando, eu comecei a orar e dizer, meu Deus, nós precisamos ser uma igreja intensa para o Senhor. Quando éramos do mundo, a gente era intenso para tanta coisa. Aí quando se converte, vira um menino amarelo do buchão, que não quer fazer nada para Jesus, está tudo legal e tudo bonito. Cadê a intensidade, meu irmão? Olha para o irmão que está ao teu lado e pergunta, cadê a tua intensidade? Por Deus, cadê a sua intensidade? E o pastor orando, eu disse, poxa, Senhor, nós precisamos mesmo que o Senhor nos levante. E aí, eu disse, nos levante, nós, como igreja, nos levante como uma geração intensa. E aí eu comecei a pensar em quantas pessoas hoje Deus está usando de maneira incrível no cenário político. Eu falo de pessoas que a gente tem visto, que tem se levantado de uma maneira poderosa contra a ideologia de gênero, contra o feminismo, contra tanta coisa absurda. E aí eu comecei a orar por essas pessoas. Aí depois eu falei para a Luíde, ela disse, eu também estava orando, né, por essas pessoas, porque são pessoas que estão sendo visadas aí. Mas é gente que Deus está usando para restaurar os marcos antigos. Mas aí Deus me falou uma coisa, Ele disse, Brás, não é só de conhecimento que vocês precisam para fazer frente a essa geração. Porque até então na minha mente, esses dias a gente tem estudado bastante, a gente tem orado bastante, que tem um projeto aí no forno, né, pastor? Deus está aquecendo. E Deus disse, não é só conhecimento que vocês precisam. Não é só conhecimento. E não é o conhecimento por si só que vai mexer nessa geração. Vocês precisam ser intensos. E vocês precisam de poder. Diga poder. É poder de Deus. E aí quando Deus falou isso, eu lembrei. Eu passei a semana inteira lendo Romanos. E eu estava lendo Romanos e eu dizia, meu Deus, eu não entendo por que o Senhor está pedindo uma resposta de uma oração e o Senhor está me dizendo isso. E aí Paulo diz, eu não fui ter com vocês por sabedoria humana, por conhecimento humano, mas cheio do poder do Espírito, da sabedoria divina. Aleluia. Então, amados, que se levantem os profetas essa noite, cheios do poder de Deus, do conhecimento da glória do Senhor, que farão diferença sobre esta geração. Aleluia. Poder. Precisamos do poder de Deus. Precisamos que o Senhor derrame o seu poder para fazer sinais, para fazer prodígios, para operar milagres. Aquela igreja, a igreja do primeiro século, estava no meio do Império Romano, um império completamente idólatra, um império que estava infestado das filosofias gregas. Gente, não é diferente. Nós somos essa igreja que está no meio de um império que está infestado de filosofias. E não é debatendo contra filosofias, é o poder de Deus que vai quebrar os corações. É quando Deus começar a usar os irmãos para ressuscitar os mortos, operar sinais, maravilhas, operar grandes coisas, abrir. Deus vai usar a sua igreja com poder esses dias. Porque essa é a nova leva de sacerdotes. Sacerdotes, juízes e profetas. Sacerdotes que reconciliarão, juízes que reestabelecerão os marcos antigos e profetas que expressarão o poder de Deus e restaurarão a visão. Levanta, irmão, levanta em nome de Jesus, vamos orar. Você que entende, começa a orar aí no teu lugar. Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Vai orando. Nós precisamos começar dizendo, Senhor, nós pecamos como sacerdotes.
Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque nós somos a luz desse mundo, Pai. E muitas vezes, Senhor, nós não temos iluminado. A gente está misturadinho com as trevas, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes o nosso sacerdócio está manchado, Senhor. O nosso sacerdócio, Senhor, está manchado por pecado, por negligência. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir. Nós queremos te pedir essa noite. Perdoa-nos, ó Deus. Não passa de nós a tua visitação. Não passa de nós a tua visitação, Senhor. Não passa de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Não chama outro, Senhor, chama a mim. Chama meu nome, eu quero ouvir o meu nome, Senhor. Espírito de vida. Espírito de vida. Entra nesse ambiente profético, querido, em nome de Jesus. Deus está sussurrando nomes. Deus está sussurrando nomes. Deus está sussurrando nomes. Deus está sussurrando nomes essa noite. E Ele espera ouvir. Fala, Senhor, que o teu servo está pronto para ouvir. Espírito Santo de Deus, nós entramos, Senhor, nessa atmosfera profética. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, pedir, Deus, restaura o nosso caráter. Restaura, Senhor Deus, o nosso caráter. Nós queremos ser homens que crescem no favor dos homens lá fora. Restaura o nosso testemunho, Senhor. Restaura o nosso testemunho na nossa casa, como pais, mães, como filhos. Restaura o nosso testemunho na escola, na faculdade, no trabalho. Restaura o nosso testemunho nas finanças, Senhor, em nome de Jesus. Não queremos ser a geração empolgada. Queremos ser a geração despertada. Não queremos ser a geração empolgadinha, emocionada, Senhor. Nós queremos ser a geração despertada antes que a lâmpada se apague. Oh, Espírito Santo de Deus. Começa a se mover. Começa a se mover. Comece a se mover. Comece a se mover em nome de Jesus. Da maneira como Deus está ministrando sobre a sua vida. Desperta-nos, ó Deus. Queremos ver essas grandes coisas e queremos ser usados para que essas grandes coisas elas se revelem lá fora. Oh, Espírito Santo de Deus, vá orando, meu querido. É você e Deus. Antes que a lâmpada se apague, antes que as lâmpadas se apaguem, antes que a lâmpada se apague, antes que a lâmpada se apague sobre a sua casa, levante-se como luz. Antes que a lâmpada do seu casamento se apague, levante como sacerdote em arrependimento. Antes que a lâmpada se apague, posicione-se. Toma-me conforme a tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor. E enche-me até Eis-nos aqui, que Senhor. Se ache só a ti. Então, Samuel, onde estão os Samuéis desses dias? Sacerdotes, reconciliadores, reconciliadores que converterão o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, aqueles que fecharão as brechas, os sanadores que se levantem essa noite, sanadores de seus clãs, sanadores de suas casas, sanadores em nome de Jesus. Ouçam o chamado do Deus vivo. Juízes, levantem-se em nome de Jesus. Levantem-se aqueles que devolverão as estacas nos seus devidos lugares, que devolverão os marcos antigos, que proclamarão as verdades do Deus vivo. Profetas, levantem-se. Levantem-se, profetas, aqueles que serão usados por Deus com poder. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer. Oh, Espírito Santo de Deus. Que a minha
Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ore, converse com Deus. Você está esperando o quê? Você está esperando o quê? O que você está esperando? Levanta, Senhor, aqueles que te servem, aqueles que amam o serviço. Em nome de Jesus, tira, Senhor, de nós toda acomodação, toda negligência, toda dispersão. Deus, levanta-nos como atentos, desperta-nos, ó Deus. Abre os nossos olhos, para que a gente possa te ver, e abra os nossos ouvidos, para que sejamos capazes de te ouvir, Pai. Em nome de Jesus. Nós queremos intimidade. Tira a pressa dos corações. Tira a pressa dos corações. Aleluia. Aquece os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Sai do teu lugar, você que quer responder a isso, o Senhor. Consciente de que Deus vai te falar. Vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. Nós queremos ministrar sobre a sua vida. Nós queremos liberar você, em nome de Jesus. Liberar você. Liberar para que Deus faça florescer seu ministério. Para que Deus te desabroche. Para que Deus faça, em nome de Jesus, você começar a frutificar para a glória dEle. Senhor, nós queremos, Pai. Nós queremos, Senhor. Espírito de Deus, nós estamos disponíveis, Senhor. Nós estamos disponíveis, Senhor. Nós estamos disponíveis, Senhor. Nós queremos atender a teu chamado. Queremos fazer aquilo que o Senhor nos tem comissionado para esses dias. Tu és o Deus dessa terra, Senhor. Tu és o Deus dessa terra. Nós queremos declarar as coisas que haverão de vir. Tu és o rei desse povo. Aleluias. És o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo. Esperança para os perdidos. Aleluias. Tu és a Paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Nós cremos, Senhor, que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Nós recebemos, Senhor. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de vida. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas estão por vir. Grandes Espírito de coisas Deus, vão acontecer. manifesta, Senhor, em nome de Jesus. Flua sobre o teu povo, flua sobre a tua igreja, Jesus. Flua sobre o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Sussurra o nosso nome, Senhor. Queremos ouvir tua voz. Queremos ouvir tua voz. Queremos dizer, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Espírito de vida, enche esses homens, Senhor. Em nome de Jesus. Enche esses homens, Senhor. Enche esses homens, ó Deus. Enche esses homens do poder do teu Espírito. Enche esses
esses homens, Senhor, com a tua unção, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, levanta os profetas, levanta os profetas, levanta os profetas, em nome de Jesus. Levanta os profetas, ó Deus, cheios do teu Espírito, que serão usados por ti, Senhor, nesses dias. Nós clamamos, ó Pai, nós clamamos, Senhor, nós recebemos, ó Deus, nós recebemos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias. Você pode cantar ao Senhor? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Mais uma vez, grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio, Senhor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua igreja, o povo lavado e comprado pelo teu sangue. É o povo que ouviu a tua voz, Senhor, e está esperando o teu comando. Nós queremos ir, Senhor, nós queremos ir, nós queremos impactar para a tua glória, não para que nomes de homens, não para que nomes de homens, não para que nomes de ministérios, Senhor, sejam visíveis, mas para que o nome que é sobre todo outro nome seja conhecido nos quatro cantos dessa cidade, desse estado, dessa nação e as nações para onde o Senhor haverá de nos enviar. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Fala conosco esses dias, desperta-nos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que as consolações do Espírito Santo esteja sobre você, sobre essa igreja, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, até que Cristo volte. E que a sua glória, a glória do Deus vivo, desperte-nos esses dias, para servi-lo com fervor, com temor e tremor diante dele, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Não saia sem dar pelo menos uns 10 abraços aí. Deus abençoe, queridos.